bom dia. Interrompemos a programação e vamos direto ao Palácio do Planalto. Tem início neste momento a cerimônia de lançamento do programa Casa Verde e Amarela. Acompanhe com a gente. Ouviram no Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o Senhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria mãe, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és velha sorte imóvel do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol nas mães, gentil, pátria amada, Brasil. Imenso esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria mãe, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o teus tempos estrelado, e diga o verde louro desta fórmula, traz no futuro e glória no passado, mas ergues a justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te amor a própria morte, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol nas mães, gentil, pátria amada, Brasil. Pedimos que todos tomem seus assentos. Para uso da palavra, o presidente da Federação Brasileira de Bancos, Isaac Sidney. Quero saudar Sua Excelência, o Presidente da República, Jair Bolsonaro, em nome do setor bancário, do setor financeiro, aqui também representado pelo meu colega de setor, Pedro Guimarães. Quero saudar os ministros de Estado aqui presentes e o faço na pessoa do dileto amigo Rogério Marinho. Muito bom reencontrá-lo aqui neste evento. Também tenho a satisfação de voltar a Brasília e rever amigos, ministros, ministro Levi, ministro Rosário, ministro Onix aqui presente, ministra Tereza. Uma satisfação muito grande poder retornar à capital após aqui ter
por quase 18 anos, atuado no Banco Central. Participar de um evento como esse, senhor presidente, senhores ministros, nos convida a nos lembrarmos qual era o cenário em que nos encontrávamos no início da pandemia. As projeções que tínhamos para o PIB eram dramáticas. Algumas projeções sinalizavam uma contração entre 10% e 15%. As projeções para o desemprego chegavam a casa superior a 20%. E alguns diziam que a retomada da economia somente aconteceria no final de 2021 ou até mais para frente. Esse pessimismo se disseminou, tomou conta dos mercados, a Bolsa de Valores caiu para 63 mil pontos, o dólar foi cotado a quase R$6 e o risco Brasil chegou a 383 pontos. Muitas empresas ficaram pelos caminhos, milhões de empregos foram perdidos, mas hoje estamos aqui para lançar um programa que não é um programa qualquer, é um programa de investimento, é um olhar para frente, não é um olhar mais para trás. Eu tenho o sentimento, e represento aqui o setor bancário como presidente da FEBRABAN, de alívio, de alento. O Brasil teve, mais uma vez, uma enorme capacidade de superação para enfrentar os severos efeitos que a crise de saúde gerou na nossa economia, que já vinha em recuperação, mas foi alcançada como todas as economias globais. Quando nós olhamos hoje para as projeções, por exemplo, do PIB, nós temos algo em torno da metade daquilo que se vislumbrava, 4%, 5%. Eu sou daqueles que me insiro entre os mais otimistas, eu acho que nós vamos ter uma contração ainda menor. Estamos aqui num cenário que eu diria alvissareiro. Nós já enxergamos sinais melhores de retomada da economia, aumento na confiança dos empresários, dos consumidores. Alguns setores têm voltado de forma significativa, como o varejo, a indústria, o setor de serviços de forma mais modesta, porque foi muito atingido, mas também tem voltado. E o mercado de trabalho voltou a gerar postos e vagas, como aconteceu agora no mês de julho, depois de 1,5 milhão de vagas perdidas. O que aconteceu de lá para cá? O que houve de março para cá? Talvez seja melhor o seguinte: quem foi que ajudou o Brasil? Nós, muitos dos atores estão aqui presentes. O governo, o Congresso aqui representado, a sociedade aqui representada. Nós conseguimos superar a fase mais aguda da crise. Eu estou seguro que foi essa atuação coordenada entre governo, Congresso e sociedade que nos trouxe para um patamar de retomada da economia. Talvez valha a pena rapidamente mencionar 3 grandes frentes de atuação coordenada. A primeira delas foi uma frente de atuação do Banco Central. O Banco Central foi ágil, o Banco Central foi eficaz, foi eficiente, proveu liquidez, manteve o setor bancário capitalizado para irrigar a economia. Aqui eu dou o testemunho de um trabalho excepcional do ministro Roberto Campos Neto. Isso se deu, houve muita demanda por crédito. Os dados que nós dispomos nos mostram que a demanda por crédito, no período mais severo da pandemia, subiu entre 5 a 10 vezes mais do que períodos normais. Isso se deu em razão da incerteza que nos pegou a todos da noite para o dia. A segunda frente que eu menciono é uma frente de transferência de renda e também de programas de manutenção do emprego. Foi uma frente muito importante. Eu diria aqui que houve uma combinação muito engenhosa. De um lado, a necessidade de proteger as famílias, de proteger as pessoas, e de outro lado, um instrumento para manter a economia viva, para que nós pudéssemos, então, mais à frente, enxergar a retomada que estamos enxergando agora. Os números dos programas emergenciais, dos programas de manutenção de emprego, são absolutamente superlativos. Aqui eu quero fazer um registro do trabalho excepcional, profissional,
do presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, que soube resgatar o papel social dessa grande empresa formada por grandes brasileiros. Outro programa também muito importante foi o programa emergencial de manutenção de emprego. Nós já tivemos mais de 11 milhões de empregos que foram mantidos. Algo inédito quando nós comparamos com outras economias. E a terceira frente é uma frente que toca o setor financeiro. A frente de crédito. O setor bancário, presidente, não faltou ao país. Nós não faltamos ao Brasil. Nós concedemos 1,5 trilhão de reais de crédito. Só em novos créditos foram 1 trilhão de reais. Isso mostra a nossa sensibilidade, mostra o nosso compromisso, o nosso sentimento de brasilidade com esse país que precisa ter uma retomada rápida da economia. O comportamento do nosso mercado de crédito fluiu. Nós já temos agora patamares pré-crise. O Brasil foi um dos poucos países do mundo em que o crédito cresceu durante a pandemia. Para as empresas com recursos livres, os bancos concederam 45% a mais de crédito, quando nós comparamos com o mesmo período do ano passado. Portanto, mais uma vez eu enfatizo, nós do setor financeiro e bancário não faltamos para com o nosso compromisso de soerguer a economia brasileira. Os bancos brasileiros também se engajaram nos programas de crédito do governo. Aqui eu quero ressaltar o discernimento que o governo teve ao compartilhar risco de crédito. Era muito complicado que os bancos assumissem o risco de crédito da economia, isso não poderia ingressar nos balanços dos bancos. Os bancos precisavam continuar saudáveis, robustos, resilientes, para que tivéssemos uma retomada mais rápida, mais célere da economia. E o programa Casa Verde e Amarelo vem exatamente em linha com que o governo federal, o Congresso e a sociedade, de forma coordenada, vem atuando desde o início. Eu quero aqui cumprimentar de forma muito especial o ministro Rogério Marinho por essa iniciativa louvável. É uma iniciativa que vai nos colocar no patamar de transição. A construção civil é um setor importantíssimo e nós precisamos prestigiar esse setor que emprega, é um setor que tem uma capacidade de multiplicar, de alavancar do ponto de vista da economia. Portanto, agora estamos numa outra fase, numa fase de buscar investimentos, de coordenar investimentos públicos e privados para que o Brasil possa retomar. E o setor bancário, em relação a esse programa Casa Verde e Amarelo, nós fomos procurados pelo ministro Rogério Marinho. Há um fundo que é o Fundo de Desenvolvimento Social. Esse fundo tinha recursos que não estavam sendo utilizados, cerca de 500 milhões de reais, e os bancos se dispuseram a fazer uma doação das suas cotas desse fundo para poder fazer frente ao programa de regularização fundiária e de melhorias e de reformas para a população de baixa renda. O foco aqui é um foco, de um lado, proteger as famílias mais vulneráveis e, de outro lado, atrair investimento para que nós possamos ter uma retomada mais célere da economia. Eu quero aqui de público, ministro, dizer que Vossa Excelência já tem um de acordo dos bancos para que possamos fazer, então, a doação das cotas no valor equivalente a 500 milhões de reais para regularização fundiária e para melhorias e reformas. Com isso, eu encerro aqui essa fala, dizendo que nós estamos no outro cenário, o setor bancário está muito otimista com o país, nós precisamos agora entrar numa fase de reformas estruturais, o Congresso tem feito uma contribuição muito grande e nós precisamos caminhar e o Brasil precisa que nós caminhemos juntos, governo, Congresso e sociedade. Muito obrigado. Ouviremos agora as palavras do presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Duarte Guimarães. Obrigado. Sempre uma grande emoção estar aqui. Primeiro, agradecer o chefe do meu chefe, o presidente Jair Bolsonaro, uma pessoa diferenciada,
com uma sensibilidade, com pouquíssimas pessoas, e a gente sempre conversa muito, e a gente passou o final de semana passado em Mossoró, e entregando casas populares, e realmente falar o que eu vi, né? A gente entrega as casas para pessoas que precisam, e tinha uma senhora, uma mãe de 25 anos de idade, nem isso, e tinha uma filha de 4 anos de idade com hidrocefalia. E às vezes a gente fica aqui em Brasília, eu sou carioca, ou em São Paulo, lá no nosso ar-condicionado, e não entende um pouco do que é o Brasil de verdade. Ver pessoas que não têm lugar para morar, ou que quando mora em casa sem telhado, com metade da parede de barro. Isso realmente é uma realidade do Brasil. Então, esse programa que está sendo lançado hoje é um programa vital para o país. E por que é vital para o país? Porque é uma melhora daquilo que já existe, e algo fundamental nesse governo é melhorar programas que já existem. Você não precisa reinventar a roda. O que é fundamental? Melhorar a eficiência de coisas que funcionam. E eu tenho, para falar para vocês, né, a gente instituiu na Caixa Econômica Federal um programa chamado Caixa Mais Brasil. O que significa isso? Somos nós viajando pelo Brasil. No segundo final de semana, a gente já estava em Roraima. E eu conheci Pacaraima, na fronteira com a Venezuela. E lá eu entendi o que era a Caixa Econômica Federal. Né, o ministro Paulo Guedes está discutindo, né, Dani, a questão do pacote tributário. Ele não está aqui por causa disso, pediu para representar, é meu chefe, tenho um orgulho enorme, e eu estou representando aqui a economia. E desde o começo a gente viu que a Caixa era diferente, que você está falando de uma coisa totalmente diferente para o Brasil. E nas últimas 3, 4 semanas nós tivemos, foram 69 finais de semana, o 70º será agora em Rio Verde, em Goiás, e a gente esteve em Mossoró, no Rio Grande do Norte, no interior, estivemos no interior, entre Petrolina, em Pernambuco, Juazeiro, na Bahia, e Curaçá, na Bahia. E como é que a gente pode perceber a força desse programa? Porque a Caixa Econômica Federal, banco de todos os brasileiros, agora, a ministra Tereza sabe, vai entrar forte na agricultura, mas não para competir com capital de giro de um ano. Essa não é a diferença da Caixa. Nós vamos entrar com linhas de 15 anos e 3 de carência, onde faz a diferença. E o que eu fiquei feliz? Porque eu não sabia que lá no interior de Pernambuco e da Bahia, o maior exportador, a região com maior exportação de manga e uva é exatamente lá. Só que você tem fazendas de 200, 300 hectares, ministro Onyx, que empregam 1.000 pessoas. 1.000 pessoas. E esse programa que a gente está discutindo é exatamente para que estas pessoas, que ganham R$1.500, R$2.000, que se não tivesse esse programa estariam morrendo de fome, porque quando você vai lá na parte irrigada, você olha que na fronteira com a fazenda é um deserto. Então, dentro da parte irrigada, há fartura. A 50 metros, a pobreza extrema. E isso eu fico muito feliz de que a Caixa possa ajudar nesse equilíbrio. O equilíbrio entre financiar as pessoas que mais precisam, seja na parte imobiliária, seja na parte agrícola. Né? Na verdade, meu ponto aqui, acho que a gente tem no governo, eu fico muito feliz nessas viagens, a gente tem o ministro General Heleno, General Ramos, que estão sempre, ministro Braga Neto, o ministro Marinho, que está, o líder do governo, o senador Eduardo, que é de Tocantins, e a gente já teve várias conversas, o governador Caiado. A relação mais forte da Caixa Econômica Federal é com Goiás, são dos 2 únicos estados que nós temos a folha de pagamento, e a gente tem essa relação, inclusive, está indo pela 5ª vez numa cidade de Goiás agora. A gente já falou o Isaac, da FEBRABAN, e tem o líder do Congresso, o deputado Ricardo. Mas o que é importante? Aqui a gente vê um grupo muito forte, alinhado, Tarcísio, que discute da mesma coisa. Então, o que eu queria falar para vocês, de uma maneira bem objetiva, é o seguinte: a Caixa nunca teve tanto lucro, nunca.
A gente nunca ganhou notas tão boas em governança. Eu não posso falar porque elas são segredo, etc. Mas o que eu posso dizer é que a gente nunca, em 159 anos, teve notas tão significativas, tão boas, você sabe, tão próximas da FEBRABAN. E por que isso? Porque a Caixa Econômica Federal assume o seu papel focado nos que mais precisam. Quando esse governo começou, a taxa do cheque especial da Caixa Econômica Federal era de 14% ao mês. Como é que você pode cobrar de quem mais precisa 14% ao mês? Hoje está em 1,8% ao mês. E nós temos mais do dobro do lucro, o triplo do lucro de quando a gente assumiu. O que significa isso? Todas as linhas que a Caixa estiver, nós seremos o banco com as menores taxas. E isso faz com que, e o ministro Onyx está aqui, foi muito mais difícil do que parece pagar 67 milhões de pessoas no meio da pandemia. E eu tenho uma dívida eterna com os funcionários da Caixa, porque nós pagamos no meio da pandemia. E esse crachá aqui não é política, porque eu sou um técnico. Na verdade, eu nem sei direito o que eu estou falando, mas o que eu falo é o seguinte: quando a gente está no meio da pandemia, abrindo às 8 horas da manhã, chegando 6 horas da manhã, estando nos sábados, no momento mais tenso que foi em abril, eu senti um orgulho enorme dessa família, e cada pessoa que a gente perde, são poucos, eu sinto como uma pessoa da minha família. Então, eu quero agradecer ao presidente por esse presente, que é poder ser o presidente da Caixa Econômica Federal. E um momento como esse, eu lembro dos meus pais, que faleceram há 25 e 20 anos atrás, porque eu vivi a minha vida inteira num apartamento do BNH, com medo de não poder pagar e perder a minha casa. Eu vivi a minha vida inteira pagando cheque especial, 15%, 20% ao mês, porque eu não tinha condição. Então, hoje que a gente pode ajudar a população, mesmo a Caixa não sendo a única que vai fazer o Minha Casa Minha Vida e o novo programa, eu tenho a convicção que a gente ajuda as pessoas que mais precisam. Por isso que a gente viaja tanto. São 69 finais de semana longe da família, da minha esposa e dos meus 2 filhos, e eu explico para eles: essa é a chance da minha geração. Essa é a minha chance de poder ajudar o Brasil, porque realmente, quando nós vemos e viajamos e vimos entregando casa, dando um crédito para quem não tem, reduzindo a taxa de juros, você vê que faz a felicidade. E hoje eu tenho o orgulho de fazer parte desse governo, de ser o presidente do Banco de Todos os Brasileiros. Muito obrigado. Ouviremos a seguir o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Bom dia a todos. O presidente disse que se eu citasse essa nominata inteirinha aqui, ele ia embora, tá? Então eu vou abrir mão da nominata e vou agradecer aqui ao nosso anfitrião, presidente Bolsonaro, ao Pedro, que falou há pouco aqui, representando o nosso agente financeiro, que tem feito um extraordinário trabalho pelo Brasil, né, a Caixa Econômica, o Ricardo Barros, em nome dele, todos os deputados e deputadas aqui presentes, né, que é o nosso líder no governo, o general Ramos, né, que tem nos ajudado muito aí em todo esse trabalho de mediação com o Congresso Nacional, né, o general Braga Neto, que é o nosso parâmetro, a nossa referência aqui no governo e nos ajuda a todos a mediar as situações e a dar o direcionamento adequado ao governo. Obrigado, general, pelo apoio. Ao nosso amigo companheiro Eduardo, líder do governo do Congresso, com quem tive a honra, né, de conviver como deputado federal na Câmara Federal, né, e tem sido um extraordinário parceiro do governo, né. Ao nosso governador Caiado,
né, que tem feito um trabalho que realmente é referência para o Brasil, com o empenho, com a vontade, com a disposição que ele tem de mudar Goiás, e certamente tem tido o apoio aqui do governo federal para que isso aconteça, e dos cidadãos do seu estado. Obrigado pela presença, governador. Né? O nosso Isaac, né, da FEBRABAN, que falou há pouco e fez um apanhado da situação econômica do nosso país, do que ocorreu nos últimos meses, da reação que o governo federal empreendeu, sempre levando em consideração, o presidente disse isso com muita propriedade no início, de que a saúde e a economia necessariamente precisavam caminhar lado a lado na resolução de um problema que acometia o mundo inteiro e o Brasil em particular. Então, as ações que foram tomadas pelo governo impactaram a economia, melhoraram a nossa situação nesse processo de retomada e, ao mesmo tempo, deram segurança alimentar a uma grande contingente de cidadãos brasileiros que eram invisíveis até que essa situação ocorresse, e certamente vão ser levados em consideração nas próximas políticas públicas que serão lançadas pelo governo federal brevemente. Aqui está o ministro Onyx, certamente tratando com muito carinho desse processo junto com o ministro da Economia. Eu quero saudar aqui todos os funcionários e colaboradores do nosso Ministério do Desenvolvimento Regional, em especial o Alfredo, que é o nosso secretário de Habitação, e dizer a ele da nossa satisfação estarmos apresentando hoje esse projeto, que é fruto de muito trabalho, né, de muita negociação, de muito empenho dessa equipe, e ninguém vai para lugar nenhum sozinho. Então, obrigado pelo apoio da nossa equipe que permitiu que esse momento acontecesse, né, juntamente com a economia e com a Caixa Econômica Federal. Quero saudar aqui todos os empresários da construção civil, os empreendedores, que certamente tem sido o motor, né, o grande ponta de lança desse processo de retomada da nossa economia. A construção civil, em todos os momentos, se manteve diligente, se manteve ativa, e é um setor que gera de forma intensiva emprego, renda e oportunidade, e por isso esse governo tem tido cuidado de apoiá-la. Quero saudar os senhores e senhoras ministros aqui presentes do nosso governo, né, todos parceiros dessa grande equipe capitaneada pelo presidente Bolsonaro, que tem feito a diferença no nosso país. Aos senhores deputados e deputadas, a todos os funcionários aqui da Presidência da República, aos senadores e senadoras e à imprensa aqui presente. Bom, feita a saudação, presidente, veja que eu não usei o tempo muito longo, né? Esse programa é um programa que leva em consideração a criatividade, a eficiência do serviço público, a necessidade de utilizarmos os recursos públicos com proficiência, com cuidado, né, e aplicarmos de tal maneira que faremos muito mais com muito menos. E vou explicar aos senhores de que maneira isso vai acontecer. Nós estamos lançando hoje um programa, presidente, que vai permitir que o Brasil tenha a menor taxa de juros da história no programa habitacional. Isso só vai ser possível porque este governo tomou medidas de responsabilidade fiscal que permitiram que estejamos hoje com uma taxa de juros de 12% da Selic. Esse governo foi empreendedor, esse governo foi diligente e esse governo teve a parceria do Congresso Nacional para fazer as mudanças necessárias no sistema macroeconômico brasileiro, que nos possibilitam ter hoje uma situação que é ombreada às principais e mais importantes democracias do mundo. O capital especulativo está fugindo do Brasil. Que bom, pode ir embora. Nos interessa o capital que vai investir em recursos e projetos de médio e longo prazo, que geram emprego, desenvolvimento e renda. E isso também, como consequência, nos permite hoje lançar um programa em que os juros serão a partir de 4,25% no norte e nordeste brasileiro e 4,50% nas demais regiões do país. Presidente, essa alteração se deu em função da negociação ocorrida com o Conselho Curador do Fundo de Garantia. E veja, a remuneração ao Conselho
aos mutuários, aos beneficiários do Fundo de Garantia, ainda será o dobro da taxa de juros Selic. Então, é uma remuneração extraordinária para o trabalhador e, ao mesmo tempo, nós vamos permitir, com essa alteração, notem, que mais de 1 milhão de famílias no Brasil possam participar do sistema habitacional e eles eram impedidos em função da determinação de que apenas 30% da sua renda fosse comprometida com essa prestação. Senhor presidente, eu vou repetir, mais de 1 milhão de famílias no Brasil, com essa alteração, vão poder participar do sistema habitacional no país. E nós teremos um tratamento diferenciado para as regiões que, historicamente, têm uma condição menor em relação aos seus índices de desenvolvimento humano, que são o norte e o nordeste do Brasil, cumprindo a determinação de Vossa Excelência, senhor presidente, de termos um olhar especial para as regiões mais deprimidas do nosso país. Senhor presidente, um outro dado importante. Nós estamos com a negociação que fizemos, e aqui eu quero elogiar, ressaltar o patriotismo, tá, e a disposição da Caixa Econômica Federal, que apesar de termos tido exaustivas reuniões e discussões, como tem que ser num processo como esse, teve a sensibilidade de entender o momento em que passamos e a redução da remuneração do agente financeiro ao longo dos próximos 4 anos, né, de forma gradativa, vai permitir, senhor presidente, que mais 350 mil unidades sejam construídas com menos dinheiro, senhor presidente. Porque o subsídio da Caixa Econômica Federal, do Fundo de Garantia, vai diminuir ao longo desse período de 9 bilhões para 7,5 bilhões de reais. E mesmo assim, com a diminuição dos custos financeiros da operação, nós iremos acrescer 350 mil moradias a mais, né, que serão construídas no Brasil. Isso, presidente, é eficiência e saber gerir os recursos públicos de acordo com a orientação que recebemos, de fazer muito mais com muito menos e tendo zelo pelo dinheiro da população brasileira. Senhor presidente, esse ato vai permitir que nós possamos agregar mais de 2 milhões de novos empregos, mais de 11 bilhões de recursos que vão ser acrescidos à arrecadação do governo brasileiro. Senhor presidente, nós faremos também uma autorização extremamente importante que o programa anterior não permitia. Nós estamos aperfeiçoando o programa habitacional do Brasil para permitir que nós possamos fazer a renegociação de dívidas dos mutuários de faixa 1 no Brasil. Nós estamos falando de uma inadimplência que está beirando 40%, senhor presidente, e são os mais pobres, são aqueles que ganham até R$ 1.800, e a lei não permite essa renegociação. A lei hoje determina que nós tomemos de volta quase 500 mil residências. Senhor presidente, isso acaba hoje. A partir de agora, nós poderemos fazer um grande esforço de renegociação dessa dívida para que essas 500 mil famílias no Brasil possam retornar à sua normalidade econômica, fruto da orientação de Vossa Excelência. Nós já estamos conversando com o presidente da Caixa Econômica, assim que retomarmos a normalidade após o processo de pandemia, faremos um grande mutirão no Brasil para convocarmos essas famílias para que elas tenham, meu amigo Pedro, a exemplo do que você relatou aqui, não aquela intranquilidade de serem despejados, mas a segurança que esse governo se incomoda com as pessoas, se preocupa com as pessoas, está querendo dar tranquilidade e segurança às famílias para que elas tenham a segurança do seu lar. Senhor presidente, nós estamos felizes com o resultado que estamos apresentando, mas não paramos aqui. Há uma quarta situação que quero ressaltar nesse processo. Fizemos uma articulação entendendo que é um momento de austeridade, dificuldade, que os recursos precisam ser direcionados para os programas sociais, para a manutenção dos empregos. Fizemos uma negociação com a FEBRABAN, identificamos que há um fundo de desenvolvimento social que há mais de 12, 15 anos não é movimentado, com recursos empossados de mais de 30 grandes bancos brasileiros, e esses recursos hoje estão na ordem de mais de 500 milhões de reais. Fomos à FEBRABAN,
tivemos reunião com o CEO desses bancos, mostramos a importância desse projeto. E veja, senhor presidente, nós temos uma legislação de 2000, do ano 2000, que chama-se Estatuto da Cidade. Depois essa legislação foi alterada em 2017, o REURB. Isso permitiu que as cidades brasileiras pudessem atacar um mal extraordinário, que é a informalidade que campeia nas nossas cidades. Mais de 40% das cidades são ilegais, não tem escritura pública. As pessoas não tendo escritura pública vivem à margem da sociedade. Senhor presidente, esses 500 milhões vão iniciar um programa. Nós faremos editais para que haja adesão das prefeituras. Inicialmente, este ano ainda, 130, 140 mil famílias serão beneficiadas. E nos anos subsequentes, até o final do mandato de Vossa Excelência, pretendemos atingir 1 milhão de famílias com programa de regularização fundiária, inicialmente com recursos oriundos do Fundo de Desenvolvimento Social, ou seja, sem um centavo do Orçamento Geral da União. Senhor presidente, nós entendemos que o déficit habitacional é uma realidade. Nós entendemos que a informalidade campeia nas nossas cidades, mas nós não ficamos silentes, nós não somos omissos, nós não ficamos esperando, nós vamos apoiar os municípios para que os municípios possam fazer o seu trabalho, entendendo que pela primeira vez em 20 anos, o governo federal se incomoda de fazer um programa de âmbito federal desta magnitude para apoiar a ação dos municípios brasileiros nesse esforço de regularização e de entregar ao cidadão mais humilde o que certamente para ele é extraordinariamente importante, a escritura pública da sua residência, que acresce de imediato de 40% a 50% de valorização do seu imóvel. Isso é transferência de renda na veia, senhor presidente. Isso é ação social. Isso é se incomodar com as pessoas. Isso é fazer um governo a favor da população mais humilde e se incomodar também com a organização das cidades. Senhor presidente, eu não tenho dúvida que este programa, aliado com os programas que já elencamos anteriormente, com a modernização estabelecida neste processo, com as obras de retomada que fizemos desde o início do governo de Vossa Excelência, nós herdamos aqui mais de 100 mil unidades paralisadas. Toda semana, senhor presidente, nós temos dado ordem de reinício de obras espalhadas por todo o Brasil. Dessas 100 mil, quase 15 mil foram retomadas. E mais não foram, senhor presidente, dado a magnitude dos problemas que encontramos. Desde quebra de empresas, a problemas ligados ao judiciário, a ações impetradas por ministérios públicos por todo o Brasil, mas nós estamos determinados a não desperdiçar o recurso do povo brasileiro. Obra parada, obra paralisada, é uma tapa no rosto da população. É jogar fora o dinheiro público, é não dar ao cidadão a satisfação do resultado de uma ação governamental. E Vossa Excelência tem nos orientado a não deixar obras paradas, e a não discriminar, e a não olhar quem iniciou, mas olhar o povo brasileiro que precisa daquele serviço, precisa da conclusão daquela obra com presteza, com honestidade, com a condição de dar transparência à aplicação dos recursos públicos. E assim, senhor presidente, nós temos nos comportado. As pessoas nos perguntam, vai reiniciar o faixa 1? Senhor presidente, nós temos ainda quase 200 mil residências, 200 mil unidades habitacionais em carteira. Seria irresponsabilidade da nossa parte iniciar novas unidades habitacionais sem terminar as unidades que estão sendo construídas. Então a nossa prioridade é terminar o que foi começado para dar uma satisfação à população brasileira de que o dinheiro público está sendo gasto, está sendo aplicado de forma correta, de forma adequada. Senhor presidente, é com satisfação que vamos hoje assinar uma medida provisória entregue ao Congresso Nacional para que essa medida seja aperfeiçoada assim, seja melhorada assim, mas no mesmo sentido de darmos dignidade e resgatarmos uma ação tão importante, tão essencial como essa, que é a questão da habitação. Habitação verde e amarela, que é a cor do Brasil, que é a cor dos brasileiros, que é a cor da nossa pátria, que nos inspira e que nos faz fazer o que fazemos, termos essa
condição e esse espírito de servirmos a população. O senhor tem nos orientado e tem nos dito, o patrão da nossa administração é o povo brasileiro. A ele devemos respeito e é dessa forma que temos nos comportado. Parabéns, senhor presidente, pelo trabalho que Vossa Excelência exerce e a todo esse corpo de ministros e funcionários e ao Legislativo brasileiro que tem nos ajudado a fazer valer e realizar esse conjunto de mudanças tão importantes para o país. Muito obrigado, senhor presidente. Nesse momento, o presidente da República, Jair Bolsonaro, assina a medida provisória que institui o programa Casa Verde e Amarela. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Jair Bolsonaro. A bola agora está com o parlamento. Ricardo Barros e Eduardo Gomes. Se me permitem fazer uma homenagem. Hoje são 25 de agosto. Obviamente eu esqueceria alguns nomes, mas eu pediria que as pessoas que eu vou citar aqui ficassem de pé, porque hoje são 25 de agosto. Prezado Chico Rodrigues, aluno de colégio militar. Vou chamar todos aqueles que passaram um dia pelo nosso exército. Prezado Ricardo Barros, tiro de guerra. Ministro Milton, CPOR. Subtenente Hélio, nosso Exército Brasileiro. Jorginho Melo, tiro de guerra, Joaçaba. Rogério Marinho, Cabo do Exército. Tarcísio Wagner, Capitães do Exército. O ministro Jorge, Colégio Militar DF. Generais Heleno, Braga Neto, Ramos, Girão. Eu pediria a todos aqueles outros que, eu não me recordo aqui, que um dia passaram pelo Exército, desde o Colégio Militar, passando aí por tiro de guerra, passando por CPOR, academias, Escola de Formação de Sargentos, por favor, fiquem em pé. Homens e mulheres. Hoje, então, 25 de agosto, Dia do Soldado. Tem uma frase célebre de Caxias, o nosso patrono. Ele disse: sigam-me os que forem brasileiros. E para aqueles que teimam em achar que o militar não pode participar de política, aqueles poucos, uma frase dele também: minha espada não tem partido. E eu complementaria: o partido de todos nós é o Brasil. Parabéns a vocês. Que um dia prestaram esse juramento de defender a nossa pátria com o sacrifício da própria vida. Parabéns a todos vocês. Esse parabéns é extensivo aos nossos irmãos da Marinha e da Aeronáutica e vem do coração do povo brasileiro, que sempre confiou nas suas Forças Armadas, no seu Exército, para as missões mais difíceis, quer seja nos momentos de catástrofes, quer seja para
manter a lei e a ordem. Muito obrigado a todos vocês. Depois das palavras do Rogério Marinho, eu tenho pouco a acrescentar. Apenas cumprimentar os ministros que trabalham incansavelmente nessa questão, bem como o nosso parlamento, que agora recebe essa medida provisória e a aprovará com toda certeza, e, se for o caso, farão aperfeiçoamentos. Assim é que se fazem as leis, assim é que nós nos apresentamos para atender a nossa sociedade. Além de vocês, obviamente, o nosso prezado PG2, né, que é o Pedro Guimarães, presidente da Caixa, que não mede esforços para atender a nossa sociedade. Ele contou aqui a sua história de vida no tocante à casa própria. Todos nós temos uma história. Eu deixei a minha casa com 16 anos de idade quando entrei na Escola Preparatória de Cadeiros do Exército em Campinas. E até aquele momento, meu pai, com 7 filhos, não tinha uma casa própria. E eu me lembro muitas vezes de ter anos que nós nos mudamos 3 vezes dentro da mesma cidade. Por questão para ele poder renegociar o seu aluguel, que não é fácil, não era fácil para um dentista prático, com 7 filhos, né, 6 vivos até hoje, levar a sua vida. Assim sendo, parabéns a todos que estão nessa empreitada. Nós estamos aqui para servir a pátria, servir ao povo brasileiro. Isso é motivo de orgulho e satisfação a todos nós, incorporando aqui a alma de Caxias, né? O nosso Brasil sempre acima de tudo. Muito obrigado a todos e até a próxima oportunidade. Está encerrada esta cerimônia. Tá aí, você acompanhou ao vivo, direto do Palácio do Planalto, a cerimônia de lançamento do programa Casa Verde e Amarela. Essa e outras informações você acompanha ao longo da nossa programação. Até mais!